como surgiu essa Convenção 169 da OIT? Bom, primeiro, por que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, está lidando com povos indígenas e povos tribais, ou povos e comunidades tradicionais? Por quê? No início do século passado, né, 1900 e pouco, na verdade, a OIT ela é anterior, é uma agência que ela é anterior à ONU. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, né, depois de 1945. E a OIT, ela é anterior. Ela é de 1919, se não me engano. E nessa época, como ela está voltada para o trabalho, a ideia era colocar todo mundo, integrar todo mundo ao mercado de trabalho. E os povos indígenas, principalmente, sofriam ainda com escravização, né, com trabalho forçado. E a OIT se voltou para os temas indígenas a partir dessa situação de trabalho forçado que era verificada no início do século passado. Então, a ideia era proteger os direitos dessas pessoas, né, desses grupos, mas a ideia era de integrar essas pessoas no mercado de trabalho. E a primeira convenção específica para tratar de proteção e integração das populações indígenas, tribais, semitribais, esse nome é interessante, foi a Convenção 107 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a Convenção 107 ela é de 1957. Essa Convenção 107, ela pressupunha que povos indígenas e povos tribais, eles eram... Essa identidade coletiva, ela ia acabar desaparecendo, porque esses grupos acabariam se integrando à sociedade nacional e iam perder as suas características culturais. Esse era o pressuposto. É como se dividisse o mundo em mundo civilizado e mundo não civilizado, e que os não civilizados um dia seriam civilizados. Uma visão absolutamente assimilacionista, integracionista, e que refletia também uma visão da antropologia, né, do século passado. Os antropólogos aí que me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, mas essa ideia de assimilação estava muito presente nesse momento histórico, a gente está falando aí dos anos 50, do século passado. Houve uma necessidade, portanto, de revisão dessa Convenção 107, porque não era a realidade dos povos indígenas e chamados povos tribais, né? Tanto que a Convenção 107 fala em semitribais, eles deixariam de ser tribais em algum momento, né? E os movimentos indígenas, principalmente, se começaram a questionar esse texto, essa norma internacional, dizendo não, nós não somos provisórios, nós somos permanentes, nossa identidade está aí, nosso modo de vida, a gente luta para manter, a gente não quer deixar. É claro que isso é uma questão, né, de cada grupo, mas todas a gente não pode ser forçado a deixar nossa cultura, nossa identidade, nosso modo de vida para integrar a sociedade nacional, né? Então, houve uma demanda pela revisão dessa convenção. E dessa revisão é que surgiu a Convenção 169, que foi finalmente concluída em 1989. Nessa revisão, ficou muito claro que a demanda dos povos indígenas e considerados tribais era de participar das decisões, das medidas que eles eram afetados.
porque era como se povos indígenas tribais fossem objetos, né, que não tivessem voz própria, que não tivessem autonomia, né, ou poder de decisão, e que tivessem que ser aceitar tudo o que o Estado impõe, né? Então, um ponto-chave da revisão da Convenção 107, que resultou na produção da Convenção 169, é a demanda por participação, que povos afetados por medidas implementadas pelos estados, pelos governos, fossem ouvidos, sua opinião fosse considerada, que eles pudessem participar e em prol da manutenção do seu modo de vida ou da maneira como eles acham que eles teriam que viver, mas conforme a sua autonomia. E quem são, então, os sujeitos de direito da Convenção 169 da OIT? Ela fala em povos indígenas e povos tribais. Quem são, né? A distinção que é feita no próprio texto da Convenção é a seguinte, que os povos indígenas seriam aqueles que estavam num determinado território quando chegou o colonizador, né, os povos originários, ou seus descendentes, né, no caso, que mantêm, em alguma medida, não precisa ser integralmente, porque também a cultura muda, né, não há que se pensar que os grupos vão manter sua cultura absolutamente intacta desde muitos anos, desde muitas décadas e séculos, né? Então, aqueles que mantêm, ainda que parcialmente, suas tradições indígenas, decorrentes de uma ancestralidade indígena, da descendência a esses povos originários, são povos indígenas. Com relação aos povos tribais, o critério não era tanto o estar no território, né? Mas sim uma situação social que acabava tornando esses povos subalternos, assim como os povos indígenas, né? Um exemplo muito claro no Brasil para nós são os povos negros que vieram trazidos escravizados. Eles não estavam aqui à época que o colonizador chegou, né? Mas eles foram trazidos e foram subjugados, submetidos a condições né, que a gente nem tem palavras para descrever, mas estariam aí numa mesma condição de subalternidade dos povos indígenas, né, de marginalização, de violação de direitos, de restrição de direitos, né? A gente sabe que a própria escravidão, né, é uma absoluta violação de vários direitos, né? Os escravos nem eram considerados humanos, né? Então, considerando esse histórico de marginalização, de subalternização, que foram pensados os direitos específicos para esses povos indígenas ou tribais. Mas quem são os povos tribais no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma categoria jurídica que foi instituída pelo Decreto 6040 de 2007, que é uma categoria jurídica inspirada na Convenção 169, e que vai dizer que povos e comunidades tradicionais são aqueles grupos que são diferenciados, né, culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, como diferentes, né? Eles têm formas de organização social própria, eles ocupam territórios e recursos naturais, utilizam esses recursos como condição para a sua reprodução cultural, social, física, religiosa, econômica, ancestral, né? E utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, essa categoria, a gente fala muito de povos e comunidades tradicionais, ela está definida, então, no artigo 3º desse decreto. E por que eu digo que ela é inspirada na Convenção 169? Porque a Convenção 169, eu não disse antes, mas é fundamental dizer, que ela reconhece o direito de esses grupos atribuírem a si mesmo
a identidade coletiva que lhes cabe. De falar, eu sou quilombola, eu sou indígena, não preciso que nenhum outro, não preciso de uma autorização de ninguém, não preciso provar com exame genético, né? A autoatribuição da identidade é um fator bastante crucial como um direito da identidade definido, estabelecido pela Convenção 169. Então, eu tenho direito de atribuir a minha própria identidade, não é o Estado que faz isso, né? Até depois disso, aquela carteirinha, né, de RANI, né, que era emitida pela FUNAI, perdeu sentido, né? Então, nós temos essa situação de autoatribuição da identidade. O que eu quero dizer aqui sobre a Convenção 69 também é que, além do direito da consulta, desse direito de participação, ela atribui também direitos territoriais, esses direitos vinculados a uma identidade coletiva peculiar, né? Ela ela reconhece a diversidade cultural e social do mundo, né? E atribui direitos específicos a grupos específicos, que a gente chama de direitos coletivos, direitos humanos coletivos, mais uma vez para povos específicos, que ela chama de indígenas e tribais, e que a gente no Brasil chama de povos e comunidades tradicionais. Lembrando que povos e comunidades tradicionais também inclui os indígenas, né? Dentro dessa categoria brasileira. Mas outros exemplos de categorias sociais que estão dentro da categoria jurídica, povos e comunidades tradicionais, são os quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, ribeirinhos, pescadores artesanais, peconheiros, faxinalenses, comunidade de fundo de pasto, ciganos, gerazeiros, vazanteiros, né? Catingueiros, enfim, uma diversidade muito grande social, abarcada por essa categoria jurídica, povos e comunidades tradicionais. Vamos lá. Então, eu disse, né, retomando, que a Convenção 69 institui direitos humanos coletivos. Direito à autoatribuição da identidade, direitos sobre o território tradicional e direitos de participação. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, quem ainda não conhece o texto da Convenção 169, que dê uma olhada nesse texto, né? Como eu disse, a participação, o Instituto da Consulta Prévia, o mecanismo da consulta prévia, ele é considerada a pedra de toque da Convenção 169, mas ela não pode ser reduzida ao direito à consulta, né? Tem muita coisa interessante para ser conhecida e apropriada pelos movimentos sociais dos dispositivos da Convenção 169. Então, eu recomendo fortemente que quem ainda não conhece o texto da Convenção, é chato ler lei, né? Chato ler norma, eu sei, mas eu penso que vale muito a pena, né? Mas eu sei que também que tem gente aí que já é defensor da 169 e que já conhece bem esse texto, mas pode ser que tenha alguém que não conheça, então é uma sugestão forte de que vocês leiam essa convenção.